Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar a respeito da relação binária, tá? Que é um pré-requisito, como se fosse uma espécie de um pré-requisito para a gente estudar função, tá? Porque aí depois a gente vai definir a função baseado nesse conceito aqui da relação binária. Bom, então na relação binária aqui, eu peguei uma parte da definição que alguns livros trazem, né, que diz assim, ó, dados dois conjuntos A e B não vazios, tá? Então é importante que eu tenha dois conjuntos não vazios. Chamamos de relação binária qualquer subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B, tá? Então, ele vai trazer para a gente dois conjuntos, que ele diz aqui não vazios, e ele fala que a relação binária é um subconjunto do produto cartesiano, A cartesiano B, tá? Então vamos pensar que se eu tivesse um conjunto A, vou pôr ele bem pequenininho aqui, com os elementos 1 e 2. E eu tenho um conjunto B, com os elementos 1, 3 e 5. Ó. 1, 3 e 5. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber o que que é esse produto cartesiano, o A cartesiano B aqui, tá? Então, o A cartesiano B, esse conjunto, seria o conjunto de todos os pares que eu consigo formar, tá? Ele é dado em pares, em que o primeiro elemento é do A e o segundo é do B, tá? Então, se eu pegar o primeiro elemento A e o segundo do B, um par que eu conseguiria formar é o 1 do A com o 1 do B. Tá? Então, teria um par aqui, esse par ele é desse produto cartesiano. Depois, outro par que eu conseguiria é o 1 com o 3. Tá? Primeiro do A, 1, e o segundo do B, o 3. E outro par, começando com 1, eu teria o 1 e 5. Tá? Agora, pegando o 2 aqui do conjunto A, então eu teria outro par que eu formaria, 2 e 1. 2 do A, 1 do B. Depois eu conseguiria o 2 e o 3, e eu conseguiria o par 2 e 5, tá? Então, aqui, na verdade, como eu tenho dois elementos no A e três no B, eu faço esse produto de 2 vezes 3, me dá o total de pares aqui, eu obtenho 6 pares, tá? Então, primeira coisa, esse é o produto cartesiano, tá? A gente não vai precisar escrever, mas eu estou retomando aqui para você entender. Então, agora ele vai falar aqui da relação binária, ó, que a relação binária ela pode ser representada através de uma sentença matemática, tá? E a gente vai trabalhar muito com a sentença matemática, mas que ela pode ser representada em forma de pares ordenados, x, y, tá? Então, pares x, y. Pode ser representada no plano cartesiano, através lá do seu valor do x e do y, e também do diagrama de flechas, tá? Que aí depois eu vou falar desse diagrama de flechas, o diagrama de Venn, o diagrama sagital, que depois a gente vai trabalhar com ele para ajudar a gente na identificação da função e da classificação, tá? Então ele está dizendo que a relação binária ela pode ser apresentada através de uma sentença matemática, pode ser através de pares ordenados ou no plano cartesiano ou pelo diagrama de flechas, tá? Aí ele complementa aqui que o domínio de uma relação R é o conjunto de todos os primeiros elementos de um par ordenado que pertence a R, tá? Então o domínio vai ser sempre os primeiros elementos do par ordenado. Como é um par ordenado, né? E o nome par ordenado ele tem uma ordem, o primeiro é x e o segundo é y. Então o meu x vai ser o domínio e a imagem de R, né? E ele vem aqui e fala, a imagem de R é o conjunto dos segundos elementos. Então o meu y aqui, ele vai ser a imagem, tá? E aí a gente vai trabalhar com uma sentença matemática, tá? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, ó, vamos supor que eu localize lá na sala um espelho
e eu vá em frente a esse espelho. Então, eu falo assim, o que que vai ser projetado aqui no espelho, né? Os alunos falam o reflexo, a imagem, né? Então, vai ver a minha imagem aqui no espelho, tá? Aí eu falo, vem um outro aluno aqui na frente do espelho, o que que vai projetar? A imagem dele. Outro aluno, a imagem dele. Então, eu digo que o que vai aparecer aqui no espelho é a imagem, tá? De quem está na frente. Ou seja, essa imagem é o resultado, simplesmente o resultado de quem está à frente do espelho. Então, a gente associa a imagem com o resultado, tá? E no nosso caso a imagem vai ser o resultado da conta. Quando a gente falar imagem, a imagem vai ter a ver com o resultado. E o X, né? O domínio, ele vai ter a ver com o X, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui do que eu estou falando dessa relação binária, que ela é dada por uma sentença matemática, que ela é dada pelos pares ordenados, ou principalmente pelo diagrama de flechas, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, que eu acho que fazendo exemplo essas coisas ficam mais claras, ó. Ele fala assim, ó, dados os conjuntos A, eu tenho esses elementos, menos 1, 1, 2 e 3. E o B, que eu tenho menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Alguém pode pensar, mas esqueceu do zero. Não é que esqueceu. O conjunto tem o número que eu quiser, tá? O que ele precisa na relação binária é que eu tenha dois conjuntos não vazios, tá? Então ele fala, dado esses dois conjuntos não vazios, e a relação binária R, ó. Então aqui na relação binária, ele é a tal da sentença matemática que eu descrevi aqui. Tá? Isso aqui é uma sentença matemática. Ele está dando essa relação binária R por meio de uma sentença matemática. E aqui ele faz o seguinte, ó, ele fala que essa relação é um par, né? Ela é dada por par XY, tá? E aqui em cima ele está dizendo que a relação binária pode ser dada por meio de pares ordenados. Então, ele fala que essa relação R serão pares XY, pares ordenados, que pertencem a cartesiano B, tá? E aí ele põe lá, tal que, de tal forma que o Y vai ser o x ao quadrado menos 2x, tá? Então, essa é a relação binária. Só que essa relação ela foi dada por meio de uma sentença matemática, o que ele falou aqui. Só que assim, a relação binária ela também pode ser dada representada por meio de pares ordenados e por diagrama de flechas, que é o que eu vou fazer aqui. E ainda tem o conceito de domínio e imagem, tá? Então, o que que acontece aqui? Se essa relação ela é dada por pares ordenados, tá? E não tem esse nome à toa. Par ordenado porque tem uma ordem. O primeiro valor é sempre o x e o segundo é y. E se esse par ele pertence a cartesiano B, e eu falei para vocês aqui em cima que A cartesiano B também me remete uma ordem, em que o primeiro elemento tem que ser do A e o segundo do B, então se esse par ordenado, par que tem uma ordem, ele pertence a algo que tem ordem, o que que eu concluo? Que esse X aqui, então, como consequência, ele sai do conjunto A, tá? E esse Y, ele sai do conjunto B, tá? E aí eu vou, utilizando isto aqui, eu vou trabalhar em cima da sentença matemática, tá? Então ele está pedindo, vai pedir para mim assim, ó, ache os pares ordenados da relação, tá? Então está aqui o exercício, fala assim, acha os pares ordenados. O que que eu vou fazer para achar esses pares ordenados? Tá? Ele quer a relação em forma de pares ordenados. Eu vou usar a sentença matemática, tá? Então, aqui existe uma sentença matemática, ó, que fala o seguinte, y é igual a x ao quadrado menos 2x, tá? O que que eu vou fazer para achar esses pares ordenados? Eu vou trocar na sentença matemática, tá? O x, eu vou fazer a troca do x aqui por um valor correspondente e vou calcular o y. Repare que a gente falou aqui, vou voltar, ó, que o x ele sai do conjunto A. Então, eu vou olhar aqui, ó,
qual é o meu primeiro elemento do conjunto A aqui, ó? É o menos 1. Então, eu vou vir na sentença matemática, ó, e vou escrever y igual a... Vou trocar o x por esse primeiro valor daqui do A. Ó. Então, eu vou fazer menos 1 ao quadrado e menos 2 vezes menos 1. Tá? Vou fazer essa conta, vai dar y igual a menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então, 1 mais 2 vai dar 3, tá? Então, na hora que eu trocar o x por 1, eu vou obter um y igual a 3. Esse y igual a 3, eu vou olhar lá, né? O y ele sai do b. Então, eu vou lá no b olhar se eu tenho 3. E quando eu olhar aqui, no conjunto B, eu tenho 3. Então, eu digo que esse vai ser um par da minha relação. Quando o meu x for menos 1, o meu y é 3. Ele falava que a relação binária era um subconjunto desse produto cartesiano. Eu consigo, no produto cartesiano, ter o par menos 1 e 3. Então, esse par, ele pertence à relação binária, tá? Aí eu falo assim, tem mais algum par essa relação? Eu falo que eu vou testar, eu vou atrás de descobrir. Então, eu vou trocar o meu x agora pelo próximo valor aqui, que é 1. Eu venho aqui e faço y igual a... Trabalho sempre com essa sentença matemática, tá? Então, vai ficar y igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Eu vou ter um y igual a 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, que é 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Eu vou obter um y igual a menos 1. E aí eu vou ver, eu tenho esse y igual a menos 1 lá no B, ó, eu tenho aqui. Então, significa que eu vou fazer um par que, quando x for 1, o meu y vai ser menos 1, tá? E esse par é do produto cartesiano, ó, 1 e menos 1, tá? Aí eu falo assim, tem mais par? Falo, vou verificar, eu vou pegar o outro candidato a x aqui e trocar, ó. Y igual a, na sentença, ó, x, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, né? Que é 2 vezes x. Y igual a 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Então, eu tenho aqui o y igual a 0. Vou ver lá no B. No conjunto B, eu tenho o y igual a 0? Tenho, está aqui, tá? Então, esse é um outro par da minha relação, que quando eu pegar o meu x e trocar ele por 2, que meu y é igual a 0. Tá? E aí eu tenho mais um valor para x, eu vou testar ele. Ó. Eu vou vir aqui, tá? E eu vou fazer y igual a trocar o x por 3, ó, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6, 9 menos 6, 3. Y igual a 3. Eu tenho esse y igual a 3? Tenho. Então, o outro par dessa relação é o 3 e o 3, tá? Então, eu vou fazendo isso aqui. Eu vou pegando os valores de x, ó, que sai do conjunto A, porque se esse par tem ordem, ele pertence a algo que tem ordem, o x aqui, ele sai do conjunto A, e o y tem que ter em B, tá? Ah, eu fiz uma conta, deu um y igual a 5, não tem em B? Esse par, ele não entra aqui, tá? Porque ele falou lá em cima que a relação binária era subconjunto do produto cartesiano, tá? Então, aqui eu tinha a relação binária representada numa sentença matemática, aqui eu tenho a relação binária em forma de pares ordenados, tá? Aí veio a história lá. Qual é o domínio da relação R? Tá? Então, eu falei assim, qual é o domínio? Tinha dito lá, o domínio é sempre os primeiros elementos do par, né? São sempre os primeiros elementos do par. Ou seja, menos 1, 1, 2 e 3, tá? E ele dizia que eram os valores de x. Então, menos 1, 1, 2 e 3, tá? Que esses caras aqui são o próprio conjunto A.
Então, eu poderia ter escrito que o meu domínio, o domínio da relação, tá? Seria o meu conjunto A, tá? Então, eu tenho o domínio aqui. Esses valores de x que entram aqui, ó, né, que eu vou trocando na sentença, ó, estou pondo na cor verde porque é a troca que eu faço no lugar do x. Esses caras são o domínio da relação, ó. Aqui o menos 1, o domínio da relação é o x, que eu jogo no lugar do x. E a imagem é o y, tem a ver com o resultado. O espelho lá, o resultado, a imagem que aparece é resultado de quem está na frente. Então, o y é a imagem, tá? Então, aqui eu digo que a imagem da relação R, né? Quais números formam a imagem? Os segundos valores, os valores de y. 3, menos 1, 0, 3, tá? Se o número se repetir, eu não preciso escrever ele duas vezes. Então, esse meu conjunto imagem, eu vou colocar ele em ordem crescente, ó. Tenho menos 1, tenho 0 e tenho 3, tá? O conjunto imagem. A imagem tem a ver sempre com o valor do y, tá? E aí, para a gente fechar esse exercício, ele fala assim, que a relação binária pode ser expressa por meio do diagrama de flechas, ou diagrama de Venn, sagital. Então, o que, que eu vou fazer para representar pelo diagrama de flechas? Ó? Eu vou colocar aqui e vou representar todos os elementos que eu tenho no conjunto A, tá? Então, eu vou falar todos os elementos que eu tenho em A, e vou colocar aqui todos os elementos que eu tenho em B, tá? A e B. Quais os elementos que eu tinha no A? Eu não tenho, menos 1, 1, 2 e 3. Esses caras são os elementos do A. Quais os elementos que eu tenho em B? Menos 1. Tá? Eu vou pôr dentro desse conjunto os elementos que fazem parte dele. O 0, o 1, o 2 e o 3. Tá? E aí eu vou fazer o diagrama de flechas ligando, representando minha relação binária com esses pares que eu obtive aqui, ó. O primeiro par que eu obtive foi o menos 1 do x, do A, ligado ao 3. Ó. Então, eu vou vir aqui e vou ligar o menos 1 com o 3 e vou colocar uma flechinha aqui, ó. Esse é meu conjunto de partida, chegou no 3, meu conjunto de chegada. O outro par que eu obtive, que quando meu x era 1, o meu y, esse 1 me levou ao menos 1 como imagem, como resultado. O 2 me levou ao 0 aqui, então eu faço uma flechinha. E o 3 me levou ao 3 também, tá? Então, esse cara aqui, e eu ponho um R aqui, é a relação binária, tá? É isso que eu tenho aqui. Só que ele é representado numa forma que a gente chama do diagrama de flechas, tá? Então, eu tenho a forma de representar a sentença matemática. Essa sentença matemática, por trás dela, estão esses pares, tá? E essa representação desses pares está aqui por diagrama de flechas. Então, a gente geralmente vai ter uma sentença matemática. Dessa sentença matemática, eu represento os pares ordenados, posso fazer o diagrama de flecha. E aí é importante eu entender quem é domínio e quem é imagem, tá? A imagem, sempre o Y, tem a ver com o resultado da conta, ok? Bom, então temos aqui mais um exemplo, tá? Aquilo que está definido lá, ó. Dados os conjuntos A e B, né? Ele diz assim, ó, eu preciso de dois conjuntos não vazios e uma relação que a gente está dando aqui a sentença matemática dessa relação, tá? Então, ó, essa é a sentença matemática. O que, que ele está pedindo no exercício? Determine os pares ordenados, tá? Então, escreva esta relação que está aqui, que foi dada por uma sentença matemática, escreva isso
em forma de pares ordenados. Então, eu vou vir aqui e escrever o conjunto em forma de pares ordenados. O que eu faço? Aquela história, ó. O par é ordenado XY e ele pertence a cartesiano B. Par ordenado, tem uma ordem. Pertence a cartesiano B, que tem ordem. Então, a gente entende que o X sai do conjunto A e o Y tem que sair do B, tá? E aí eu venho aqui e vou fazer a conta, ó. Vou pegar a sentença matemática. A sentença fala que o Y tem que ser maior que 2x, ou 2 vezes x, tá? E aí eu vou jogando o valor do x e interpretando esse y. Então, o primeiro valor do x nessa situação é o 1. Ó. Então, eu escrevo y maior que 2 vezes 1. Então, eu tenho lá um y que precisa ser maior do que 2, tá? E cuidado com a sentença, leia ela corretamente, porque às vezes o aluno fala assim, eu troquei o x por 1 e o y tem que ser 2, né? Ok, você trocou o x por 1 e para formar par você precisa de um y que seja maior que 2. O y a gente falou que sai em B, então eu vou olhar em B. Tem algum valor aqui que é maior que 2? Por exemplo, 3, né? Então, tem aluno, às vezes, que acha que vai formar só o par 1 e 3. Tá? Mas leia corretamente, como eu falei aqui, que a sentença fala que o y precisa ser maior que 2. Então, quais valores daqui que são maiores que 2? Do 3 em diante aqui, ó, todos esses são maiores. O 3 é maior, o 4 é maior, o 5 é maior, o 6 é maior, o 7 é maior. Então, quando eu trocar o x por 1, eu vou conseguir formar o par 1 e 3, 1 e 4, par 1 e 5, par 1 e 6 e par 1 e 7, tá? Então, todos esses pares aqui são da minha relação binária, tá? Porque todos esses caras, no produto cartesiano, A cartesiano B, eu faço um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6 e um 7. E todos esses, eles satisfazem a essa condição nesse exercício, tá? Então, eu vou formar todos esses. Aí eu falo assim, tem mais par? Eu vou testar. Então, vou pegar o próximo valor aqui, que é o 2. Vou trocar na sentença. Vai ficar y maior que 2 vezes... Vou pôr aqui na cor verde, mostrando que eu troquei o meu x por 2. Eu fazendo essa conta, eu vou obter um y maior que 2 vezes 2, 4. Então, para formar par, eu preciso de um y que seja maior que 4. E aí eu falo assim, tem algum y maior que 4? O y está no B? Tenho, né? Ó, o corte está aqui, daqui para cima. Então, eu vou formar o par. Quando eu trocar o x por 2, 2 e 5, eu formo o par 2 e 6, e eu formo o par 2 e 7, tá? Então, tá aqui. Esses são os pares. Tem mais par? Não sei. O que eu sei é que eu tenho mais candidato a x. Então, eu venho aqui e escrevo y maior que 2 vezes o meu x. Aqui, ó. Vou na cor verde mostrando que foi aonde eu substituí o x aqui na cor verde pelos valores. Quanto que vai dar esse 2 vezes 3? 6. Então, o meu y precisa ser maior que 6. Eu vou olhar lá no conjunto B, já que o y sai de lá, se tem algum valor maior que 6. Tem o 7. Então, eu falo assim, eu vou formar o par 3 e 7. Tá? Aí fala assim, tem mais par? Eu vou testar, eu vou pegar o 4 aqui, porque eu tenho que pegar todos os valores de x saem de A, então eu tenho que pegar todos os caras do A. Vai ficar y maior que 2 vezes 4. Então, eu vou ter um y que vai precisar ser maior que 8. E aí eu vou falar, lá, o meu y, lá em B, tem algum cara maior que 8? Não. Então, o par aqui, 4 e 8, ele não entra na relação binária, ele não faz parte da relação binária. Porque o par
ele falou que a relação binária era um subconjunto do produto cartesiano. Então, eu teria que ter o 4 e 8 em A cartesiano B, e não tem. Tem 4, 1, 4, 2 até 4, 7. Aqui maior que 8, né? Na verdade, tinha que ser 9. Então, eu não vou ter o 4 e 9, porque o maior é 4 e 7. Então, esse par, ele não faz parte da relação binária, né? Esses caras são os pares da relação. O 4 e 9, ele não pertence. Se eu fizer A cartesiano B, ele não entra, tá? Esse par 4 e 9, na sentença matemática, ele é verdadeiro, tá? Porque ó, o x é 4 e o y é 9. Então, se eu trocar o y aqui por esse 9, ó, e se eu trocar esse x por 4, vai ser verdade, porque 2 vezes 4 é 8. E o 9 é maior que 8. Então, esse par, ele saiu desta relação, mas ele não entrou aqui, porque ele falava que os pares daqui têm que ser subconjunto do produto cartesiano. Quando eu fizesse A cartesiano B, tinha que ter 4 com 9, não tem, tá? Então, esse vídeo aqui é um pouquinho para explicar a relação binária, né? Que eu tenho a relação por meio de uma sentença matemática, fazendo as operações por essa sentença, eu posso representá-los na forma de pares ordenados. E em alguns casos ainda a gente pode fazer o diagrama de flechas, ok? Então é isso para esse vídeo. Brevemente aí vou fazer um outro vídeo a respeito das funções. Então um grande abraço e até a próxima.